Olá, meu nome é Rogério, sou discente do curso de Pedagogia. Estudo no CA UEG, Universidade Estadual de Goiás, Campus Posse. Esse trabalho faz parte da disciplina Educação Escolar de Jovens e Adultos, a EJA. Eu vou falar sobre a Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Essa lei foi a segunda lei no regime militar voltada para a educação e teve um grande avanço, muito significativo, para a educação brasileira. A primeira lei foi a 4.024, de 1968, onde houve a reforma universitária. Algumas pessoas acreditam que essa lei tratou de uma nova LDB, justamente porque ela atingiu as bases da educação. Mas ela não atingiu por completo a LDB de 68, a 4.024. A LDB 5.692 não teve uma abertura para discussões políticas ou pedagógicas, ou de educadores para dar o seu ponto de vista, tampouco para a população. Nessa época, o Congresso funcionava muito pouco e era muito restrito. Os militares não davam espaço e também não davam espaço para mudanças ou sugestões. Eu entendo que a LDB 5.692 foi uma reforma, vamos dizer assim, da lei de 68 a 4.024, onde não extinguiu por completo a lei 4.024, porque ela implantou novas propostas para o ensino fundamental e médio e restringiu outros artigos da lei de 68. Agora eu vou falar sobre as principais mudanças e benefícios que a Lei 5.692 trouxe para a educação brasileira. Ela atendeu algumas demandas da esquerda, ou seja, houve vários avanços para a educação. Uma das principais é a junção entre o ensino primário e o ginasial, formando o primeiro grau e o segundo grau. Já a LDB de 61, as pessoas eram obrigadas a estudar só os 4 primeiros anos. O ensino naquela época era 8 anos. As pessoas eram obrigadas a estudar só os 4 primeiros anos e quem quisesse fazer mais os outros 4 anos poderia fazer. E quem não quisesse, estaria encerrado os estudos. E o ginásio não era obrigatório, igual eu acabei de falar. A extinção do exame de admissão foi outra vantagem dessa lei. Ou seja, democratizou o acesso aos estudos, não limitou mais esses estudos. Outro ponto favorável é que o governo instituiu 2 matérias ao currículo escolar, a OSPB e Educação Moral e Cívica, tanto de primeiro grau como para o segundo grau. Essas 2 matérias antes não eram estudadas. A partir dessa lei, o governo implementou elas nas escolas para serem estudadas. O conteúdo, nessa época, era fixado para os alunos. As disciplinas de Sociologia, Filosofia, Educação Moral e Cívica era muito controlada, pois o governo não queria perder nada, o controle de nada. Outro ponto muito interessante é que para o ensino médio seria um ensino profissionalizante. Isso teve um impacto muito grande para os estudos, para os estados, onde os mesmos tinham que se organizar para criar laboratório e instruir essas pessoas, o que não aconteceu por falta de recursos financeiros, bem como pela falta de materiais, não sendo possível para a época. Se tivesse dado certo esse modelo, seria um ponto muito interessante para aquela época, porque há alguns anos atrás nós tivemos o Pronatec, onde ajudou muitos jovens a se profissionalizar. Hoje nós temos os IFs, Institutos Federais de Tecnologias, onde os jovens fazem o ensino médio em conjunto com um curso técnico profissionalizante. E assim, isso dá uma outra forma para os jovens encarar o mercado de trabalho assim quando sai da escola, né? É um projeto que nos dias de hoje é muito interessante e que essa lei há 49 anos trouxe, mas infelizmente para aquela época não foi viável. O grande avanço dessa lei
foi o reconhecimento do governo em oferecer uma educação através de supletivo para as pessoas que não tiveram acesso à escola na idade correta, seja as pessoas que tiveram que parar de estudar por algum motivo, seja ele financeiro, por tiveram que trabalhar, ou por motivo de saúde, ou outros motivos, elas não conseguiram terminar os estudos no tempo correto, ou tiveram que abandonar a escola. E o governo incentivou essas pessoas a terminarem os estudos de forma de supletivos. E esses supletivos eram facilitar esses acessos, onde poderia ser tanto na escola como em rádios, televisão ou por cursos à distância. Essas foram uma das principais mudanças dessa lei, da LDB 5.692, de 71. Essa lei foi muito bem-vinda para o avanço da educação no Brasil. O que foi sancionado lá naquela época reflete até nos dias de hoje para nossos estudos, onde deu a oportunidade para pessoas que não conseguiram terminar os seus estudos no período correto e também, a partir dela, iniciava a EAD, Educação à Distância, que é um marco hoje na educação brasileira. Tanto eu não sou de capitais, eu moro no interior e posso estudar, aprender o mesmo conteúdo que uma pessoa na capital ou em grande centro está aprendendo. Eu estou aprendendo da mesma forma que eles estão aprendendo, de forma separada, longe dos grandes centros, mas integrados pela educação à distância.